Você imagina, fazer uma pesquisa com 5 mil colaboradores com 5 ou 6 cliques. Entendeu? 5, 6 cliques, depois você tem uma IA que vai te avaliar essas 5 mil respostas e vai te direcionar quais os pontos de ação que você precisa ter lá dentro. Bem-vindos ao Agro Summit Podcast, um espaço para você se conectar com o futuro do agronegócio, conhecer tecnologias, inovações e tendências para esse setor tão importante. Eu sou Bianca Carvalho, host do podcast, tenho ao meu lado o Marcelo Signorini, CEO do Grupo Portal RP, e hoje nós recebemos o Maurício e o Rodrigo, da Inteligenza. Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço. Eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, falar um pouquinho sobre a carreira até chegar aí na Inteligenza. Claro, Bianca, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, eu sou Maurício Fernandes, já tenho algum tempo aí de mercado. Comecei fiz minha faculdade, minha graduação de tecnologia mesmo. Ali eu fui galgando algumas oportunidades que foram surgindo. E há mais ou menos uns 19 anos atrás eu entrei no mundo SAP. Entrei na parte ali de vendas e distribuição, que é um módulo específico, para depois migrar nos últimos 6 anos para essa parte de RH, pensando, claro, em todo o ecossistema ali. Já trabalhei como gerente de projeto, como consultor lá atrás, né, gerente de projeto, depois fiz uma transição ali para gerente de contas, voltei a gerente de projetos e gerente de contas novamente, o que é muito legal porque me deu uma certa experiência de conhecer os dois lados, né, como vender a tecnologia e aplicar essa tecnologia dentro do RH. Legal. Você tem um perfil, Maurício, mais técnico nesse caso. Mais técnico. A gente, assim, é técnico e processual, né? Porque se a gente não entender o processo, acho que a parte técnica é o resultado de um processo bem desenhado. Sim, com certeza. Rodrigo? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite de vocês. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Bom, eu já sou da área de tecnologia, já estou 25 anos nessa parte, principalmente na parte de SAP. Nessa trajetória eu tenho participações tanto trabalhando em cliente, quanto nessa parte de consultoria, assim como o Maurício. Já fui técnico também, hoje eu estou mais na parte de gestão. E aí acho que mais 12 anos para cá, mais recente, eu estou mais focado no RH. Então a gente acha que vai ser bastante proveitosa a conversa aqui, porque a gente vai conciliar 2 aspectos que eu acho bastante interessante. Primeiro o RH, e segundo, a parte do agro, que eu tive a oportunidade também ao longo da carreira estar participando de alguns projetos nessa área. Legal. Bianca, só uma pergunta. Claro. O que cada um faz especificamente dentro da Inteligenza? Inteligenza, tá. Basicamente, eu hoje sou gestor de contas, tá? Eu faço a parte mais comercial ali, lido no dia a dia com o cliente. E aí o Rodrigo, ele é o gerente de arquitetura de soluções, onde ele desenha as soluções que serão aplicadas nesse cliente. Então, a gente tem uma conexão muito forte, trabalha na mesma área dentro da Inteligenza. Tá? Hoje, lá na Inteligenza, a gente tem alguns pilares, que a gente chama que é o Where, né? Então, primeiro, o A é a parte de advice. Então, a gente faz toda essa parte de assistência, entender junto com o cliente, apoiá-los nessa construção hoje do que eles precisam para dentro do RH. Depois, a gente tem o I, que é o de implement. Então, a gente trabalha totalmente na questão de implementação de projetos, principalmente na parte de SAP, hoje em dia, SuccessFactors, e a parte do Run. O que é a parte do Run? É justamente, por exemplo, um BPO de uma folha de pagamento, ou todo um acompanhamento depois dessa questão tecnológica, como é que a gente acompanha o cliente ao longo da trajetória BPO dele. de folha. BPO de folha. Isso. Usando sempre o SAP. Vocês não trabalham com outras ferramentas? Trabalhamos, porque a Inteligenza ela foi adquirida em março deste ano por um grupo global que é a HRPF. Então, a gente tem a SAP e lá fora nós temos também já uma parte de Oracle e de outras tecnologias. Então, tá? por isso que vocês hoje têm uma atuação global, porque vocês foram recentemente adquiridos por uma empresa de fora. Quando a gente fala de tecnologia, a pandemia, né, proporcionou que a gente já conseguisse fazer alguns projetos fora. Tá? Então, a gente já tinha projetos, por exemplo, de folha na Argentina, entendeu? De folha de pagamento na Argentina. E isso tudo pela Inteligenza. A Inteligenza tinha um plano de internacionalização já bem traçado. Só que com essa aquisição, ele, ao invés de levar 5 anos, ele levou alguns meses. E hoje a gente atua em mais de 23 países, são mais de 2 mil colaboradores, 230... 2 mil colaboradores. 2 mil colaboradores hoje. No Brasil.
Não, isso global. No Brasil, isso. Hoje, no Brasil, mais ou menos uns 230 colaboradores. Porque a gente hoje é a maior consultoria global de RH. Porque o que é inteligência hoje, junto com o grupo HRPF, a gente é nichado. A gente, independente de estar trabalhando com uma tecnologia de SAP, a gente não faz, por exemplo, a linha de supply chain. A gente faz somente o RH, só o ecossistema de RH. Então, isso proporciona que a gente tenha uma musculatura e uma estrutura muito forte para atender todo o mercado. Você mencionou da pandemia, um dos setores assim, que foi bastante impulsionado durante a pandemia foi o setor do agronegócio. Né? Essa questão de digitalização, né? Durante a pandemia, o agro foi bastante impactado. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a atuação. Vocês atendem vários setores, né? Então, especificamente no agro, como é que é a atuação e como é que foi esse processo durante a pandemia de gestão de pessoas? Eu acho que assim, a pandemia ela trouxe para a gente um novo contexto, né? Daquele aspecto assim, o agro tem muito de estar lá no campo, de estar muito atuação local. Mas a parte administrativa quebrou um pouco disso. Então a gente teve um pouco dessa atuação. Eu acho que também alguns aspectos acabaram evoluindo tudo isso, né? Então hoje a gente fala de uma agroindústria 4.0, onde a gente tem uma série de evoluções, né? Vai desde um drone onde você consegue fazer todo o mapeamento, algumas coisas. Mas é importante a gente comentar também que houve algumas quebras também do lado do RH. Então, por exemplo, sempre se olhou muito a parte de recursos humanos como aquela parte do back-office, pagamento de folha de pagamento, né? E hoje em dia o que se vê? Tem um aumento de tecnologia e aí tem uma preocupação grande também em ter como é que a gente hoje vai buscar essa mão de obra qualificada. Então é importante você ter sistemas que possam suportar tudo isso. Além disso, como é que você treina os colaboradores para estar atuando em campo também, né? Então trouxe uma série de quebras de paradigmas hoje em dia que você começa a olhar hoje não só a parte de back-office, mas como é que você olha a jornada do colaborador. Como é que você traz essa gestão desse talento para dentro de casa? Porque a gente sabe que quando a gente fala de agro, tem muita questão também da sazonalidade. Então a gente tem muito aquela questão da safra, onde, sei lá, chega até 60%, muitas vezes, da própria estrutura da empresa voltado para a safra. Então, se a gente não tem hoje uma dificuldade, né? Aí trazendo alguns aspectos hoje de negócio, né? Quando a gente olha a parte agro, tem uma carência hoje em termos de obtenção de recursos, né, para poder trabalhar. Se a gente não se preocupa com a jornada dele, se a experiência do colaborador não for legal, quem garante que ele volta na próxima safra? Então não é só um processo de olhar como é que eu recruto esse cara, como é que eu pago o salário dele, mas eu tenho que olhar será que a empresa olha para o desenvolvimento dele? Será que essa entrada dele trabalhando na nossa organização e a saída dele, porque é um trabalho temporário, a gente de alguma forma precisa garantir que ele volte na próxima safra. Eu acho que tudo isso daqui, essas evoluções, a pandemia olhando a importância de ter sistemas e a gente olhar essa questão do colaborador como um todo, está trazendo uma série de mudanças hoje que as empresas estão começando a visualizar. Então, para nós, é bastante gratificante, olhando só o aspecto do RH, mas olhar também que diversas empresas do setor agro estão começando a olhar diferente. E elas estão evoluindo, não só uma questão de folha de pagamento, mas para acompanhar o colaborador e entender que ele é peça-chave hoje, porque até as próprias dificuldades hoje do dia a dia passam por isso, de ter mão de obra qualificada e garantir de que todo esse fluxo continue e vão expandindo em termos de uso de tecnologia, né? Eu acho bem interessante isso, né, que o Rodrigo está colocando. Você tocou em alguns pontos, né, que são mais de 28 milhões de colaboradores hoje dentro do mundo agro, entendeu? Como que a gente faz a gestão de tudo isso? Como que a gente consegue, como ele disse, né, se eu preciso verificar qual a experiência que o meu colaborador tem com a minha marca empregadora. Como que eu consigo medir isso? E a tecnologia acho que vem para ajudar a gente nesse sentido. Como que eu recruto, que ele vai falar um pouquinho também, como que a inteligência artificial começa a ter um papel essencial dentro de todo esse processo. Essa questão de capacitação está muito pesada. Uhum. Se a gente analisar hoje, como ele comentou do drone pulverizando lavoura,
há 5 anos, será que existia essa profissão? Entendeu? Então, o negócio vem evoluindo, as pessoas precisam ter essa evolução também. Tem toda uma questão também de inclusão, muitas empresas grandes fazendo fusões, são culturas diferentes, entendeu? Até quem não é o safrista, quem é o colaborador full, a gente também precisa dessa visibilidade para ele, ter uma comunicação clara de toda essa jornada. Inclusive, com tecnologia traz uma questão de muito autosserviço, onde ele consegue pegar as informações dele e atualizar de forma... Ele mesmo, ele não precisa mais de um RH focado ali. O RH pode se dedicar a questões mais estratégicas. Portais, essas coisas. Portais, é tudo... Hoje em dia é tudo web, né? Toda essa solução, SAP, SuccessFactors, que a gente vem implementando nesses clientes e nesses cases que a gente vai falar daqui a pouquinho, elas são voltadas à web e são voltadas a esse autosserviço, deixando o RH muito mais estratégico para pensar nessas soluções que o Ike trouxe para a gente, né? De como eu vou reter esse cara, como que eu vou... Tenho que formar boas lideranças também, né? Que é uma coisa que o mercado vem buscando bastante. Então, eu acho que é nesse sentido a tecnologia vem e apoia bastante essa questão da inovação, a digitalização do RH. Com certeza, essa questão da evolução, ela tem ocorrido muito rapidamente, né? Então, se o profissional não é capacitado, se ele não está ali treinado para acompanhar a tecnologia, acaba realmente tendo uma falha aí, né? Um espacinho aí sem conseguir ser preenchido, né? E como é que... quais são os clientes de vocês? Vocês estão aonde dentro do agronegócio? São agroindústrias... São clientes menores? Conta um pouquinho para a gente. São agroindústrias, tá? Onde a gente tem a parte de etanol, né? Açúcar, a gente tem também a parte de energia muito forte, de fertilizantes também, defensivos, todo o ecossistema ali também de fornecedores para o agro a gente também consegue atender, tá? Mas realmente com essa solução que a gente vem implementando, a gente tende a trabalhar com empresas de 1.000 funcionários acima. Deixa eu fazer uma pergunta para entender um pouquinho. Quando a gente fala de RH para o agro, a gente pensa na pessoa lá no campo, né, cortando lá a cana, trabalhando ali, aquele trabalho mais manual, é isso que a gente pensa, né? E aí vocês falaram assim, não, o agro hoje ele não está tanto no campo, essa parte está dentro do escritório, está numa administração. Qual é a diferença que vocês olham o RH para o agronegócio, para o RH para qualquer outro setor da nossa economia, como varejo, serviço, indústria? Eu acho que tem alguns aspectos importantes que não se resumem só no agro, né? Como, por exemplo, a carência de mão de obra qualificada, né? E também, não só a parte de qualificação, mas também garantir que a gente tenha mão de obra a tempo dentro da safra, por exemplo, que a gente tenha todos os recursos necessários, porque isso... tem variáveis nas quais a gente não controla. Tempo de colheita, entre outras situações, e a gente precisa estar preparado. Condições climáticas, né? Exatamente. E aí, o que é importante? O RH, imagina eu ter que contratar uma grande massa de colaboradores num curto espaço de tempo. Então, o RH precisa estar preparado. Então, o que a gente falou? Trazer a tecnologia para aumentar essa produtividade, porque muitas vezes são trabalhos que são recorrentes, mas de baixo valor agregado. Se a gente consegue trazer a tecnologia apoiando nisso, melhorando nesse processo de recrutamento, nesse processo de admissão, a gente traz agilidade para o negócio. Mas não só isso, e aí passa por outros caminhos também. O agronegócio tem uma evolução muito grande tecnológica, então não é só no campo. Então a gente também tem que trazer gente qualificada no aspecto de conhecimento técnico, e aí a importância também da gente estar olhando o desenvolvimento das pessoas, os treinamentos das pessoas, mas também buscar esses novos talentos que estão chegando hoje para poder preencher essas vagas, né? E não é só aspecto do agro, mas onde que eu queria chegar, né? Até para responder a sua pergunta, Marcelo. Está um pouco condicionado ao seguinte, se o RH consegue fazer o uso da ferramenta para melhorar a sua produtividade, eu vou cortar a gente do RH? Eu acho que não. Na verdade, a gente tem que pensar que a gente pode evoluir o RH para uma questão mais estratégica, como o Maurício comentou. Então, qual que é o problema hoje que a gente fala? Se o RH não está presente junto com a área de negócio, se ele não está perto do colaborador, a chance de a gente ter muito problema de alinhamento, problema de comunicação ou uma ineficiência operacional
muitas vezes, está relacionado porque a gente não está acompanhando o trabalho do colaborador. E é isso que a gente fala muitas vezes. O RH pode estar mais próximo do colaborador. Segundo, a gente vive num momento onde tem uma sobrecarga muito grande junto com a liderança. De entrega de resultado, né, de busca como é que eu trabalho hoje com o meu time e eu entrego o resultado para financeiro em cima disso. O RH pode apoiar, porque tem uma grande questão de mudança organizacional nisso. Como é que eu apoio minha liderança para dar um feedback adequado? Como é que eu chego no meu colaborador e faço todo um processo de desenvolvimento dele, né? Então, é importante pensar o RH como uma área que não está mais distante, isolada dentro do processo, mas algo que está incorporado para dentro das organizações. A gente sempre fala muito, para nós é muito tranquilo e muito claro, né? Quando a gente fala tecnologia. Não existe já uma área de tecnologia. A tecnologia está incorporada em todas as áreas. E a gente tem que começar cada vez mais a pensar que o RH vai estar apoiando nessa transformação. Porque o peso está muito grande hoje. Não é só o IT, né, que tem que Exatamente. responsabilizar. É isso aí. Tem que ter também, como o Ico comentou, tem que ter bons processos também, tem que ter muita clareza no plano dessa pessoa, mesmo que seja um safrista, que ele volte para a minha empresa. Um safrista. Esse é o termo que se usa para as pessoas que trabalham durante a safra, certo? Isso, Que são aqueles que você tem trabalhadores a safra, temporários. Isso, você tem a safra e você tem o safrista, que são os temporários, que dependendo da cultura, tem um período ali que pode levar de 3 até 6 meses, dependendo da cultura que a propriedade tem, né? Então, são essas pessoas que são aquelas contratações de alto volume que dependem daquele determinado momento, que é para aquele determinado momento. Como que eu faço? Capacito essas pessoas e faço com que elas voltem. E até o próprio colaborador full, que a gente diz, né? Dentro da indústria. Como que eu consigo gerar uma marca empregadora forte, uma marca empreendedora, empregadora bem transparente, para que o cara que está dentro não queira sair, o cara que está fora queira entrar. Então, esse é um desafio também que hoje o RH tem e que eu acho que a tecnologia pode apoiar bastante nesse sentido. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quando você fala... Tem um ponto importante aqui, né? Você falou que tem o BPO, né? Ou seja, fazer a folha de pagamento. Você vai ter um volume alto de pessoas que vão trabalhar durante um período que precisa fazer folha de pagamento e tudo isso. Depois eu tenho que pegar essas pessoas e eu tenho que fazer a jornada delas. Ou seja, eu tenho que tanto a parte de qualificação quanto a parte de desenvolvimento. E quando você trabalha com esse público, ele é um público que tem menos acesso, às vezes, a conhecimento, acesso à informação, acesso à tecnologia. Como é que a tecnologia hoje e a tecnologia de vocês resolve esse gap que tem em relação ao que vai ser treinado versus ele entrar num portal, às vezes, não é tão simples? Como é que vocês veem isso? Eu acho que tem algumas ações, né? Então, é igual a preocupação, assim, como é que eu acesso hoje essas plataformas de treinamento, alguma coisa do tipo? Isso. Hoje está até mais fácil. Hoje, por exemplo, você consegue acessar pelo celular. Então, a forma não pode ser um empecilho hoje para a pessoa que queira se desenvolver. Então, a pessoa vai lá pegar o celular, eu vou fazer um treinamento aqui. Me dá um exemplo de um treinamento que vocês têm na sua ferramenta, que é de algum cliente, só para... Assim, a gente acaba tendo uma estruturação dessa, então você pode desenvolver trilhas de treinamento, por exemplo, e aí o conteúdo pode ser gerado pelo próprio cliente ou ele buscar uma empresa especializada nesse sentido. Já tá lá o treinamento, vou lá como aplicar defensivo. Mas foi importante que você falou, Marcelo. Acho que você falou mais no sentido de treinamentos em gerar o conteúdo do treinamento. Nós não fazemos a geração do conteúdo. Nós entregamos toda uma plataforma para que ele faça a gestão desse conteúdo lá dentro e a gestão dos colaboradores totalmente amarrada a um plano de desenvolvimento, a uma questão de metas e desempenho, onde o cara não foi tão bem nesse determinado ponto, eu já vou sugerir um determinado treinamento para que ele assuma uma determinada cadeira amanhã ou depois. Então, assim, a gente proporciona essa questão de gestão disso tudo. Agora, por exemplo, qual o treinamento técnico, de novo voltando no drone? O cara tem que ser habilitado na instituição X.
para que ele possa operar o drone. Não é a gente que vai colocar o conteúdo lá dentro. A gente até recebe e ajuda esse nosso cliente a colocar e gerar uma universidade corporativa, se for o caso. É personalizado pelo próprio cliente. Isso aí. Sim. E aí, independente do formato, seja vídeo, só áudio, só controle também, por exemplo, de presença, isso a plataforma faz tudo. Tá ótimo. Mas o importante é, por exemplo, quando a gente fala de agro, tem uma preocupação muito grande também com essa parte de saúde e segurança do colaborador. Então, se ele está usando defensivo agrícola, com relação à segurança e por aí vai. Então, essa também é uma preocupação nossa. Então, talvez muitas vezes integrar, né, essa parte não só do treinamento para garantir que o cara possa exercer a função dele, mas que ele tenha feito os treinamentos adequados. Sim. Porque isso é uma preocupação grande também. Será que o colaborador, aí não importa se está no campo ou está aqui no escritório, ele tem as condições mínimas estabelecidas, aí pode ser requisito legal mesmo, né, de que ele tenha que desempenhar as atividades, ele precisa estar treinado nas atribuições deles. Então, utilizar soluções como essas de treinamento garante, por exemplo, essas integrações aí para... E vocês apoiam nesse desenho, nesse mapeamento? Sim, sem dúvida. E na parte de contratação? Então tem a parte do BPO, a parte de contratar e a parte de qualificar. A parte de contratar, vocês têm a solução que apoia nessa contratação. Sim. Usando inteligência artificial. Como é que vocês hoje apoiam as empresas na contratação de mão de obra para o agro? Quer falar? Não. Quer comentar? A gente hoje em dia faz uso também nessa solução de gestão de talentos, toda essa parte de solução de recrutamento. E aí a solução de recrutamento é uma das áreas hoje em dia que quando a gente fala de IA, né, de inteligência artificial, que tem maior abrangência hoje em casos de uso. Então vai desde um processo de ajudar no filtro de candidatos para garantir que tenha determinados tipos de qualificação. Tem apoio hoje em dia, por exemplo, no descritivo de cargo, que é bastante importante. E aí, às vezes, o pessoal demora muito tempo, né? Quais as atribuições e tal. E agora você pode clicar um botão e já vem tudo prontinho. Job description. Exatamente. É isso aí. Então, traz hoje em dia uma série de requisitos, até filtros para qualificar. Então, fazer o uso disso e a gente apoia. E hoje tem ferramentas, por exemplo, que nem eu comentei hoje do SuccessFactors, a gente hoje apoia na jornada com alguns clientes justamente nisso, que é utilizar recursos que a ferramenta hoje traz e a gente faz todo um processo daquilo que a ferramenta hoje não traz. A gente pode desenvolver produtos complementares, mas a gente apoia hoje todos os clientes no sentido de, olha, o fabricante está trazendo para vocês algumas soluções bastante interessantes, então fiquem de olho e a gente acaba apoiando. Então não é só uma questão de implementar a solução, mas de dar todo esse suporte necessário para eles. Te dar um exemplo que eu acho que é bacana até dentro do recrutamento. Você imagina uma IA embarcada dentro do seu sistema, você entrevistador, você entrevistando a pessoa e a IA já sugerindo perguntas para você fazer para o entrevistado. Ah, que legal, hein? Muito bom. É bem interessante. A entrevista já está aí pronta. Se colocar um assistente virtual ali que... Como o Rodrigo comentou também, essa questão de amarrar os treinamentos obrigatórios. A gente tem alguns projetos, não está na agro, mas poderia se encaixar perfeitamente, onde de repente a máquina nem vai ser liberada para o funcionário trabalhar se ele não tiver o treinamento obrigatório, ou se já tiver vencido, por exemplo. Então você consegue vincular até a máquina. Se ela tiver automatizada... Eu uma máquina, não estou preparado, você pode fazer Se ela tiver automatizada, você consegue integrar, entendeu? Então, são cenários que a gente vai evoluindo e vai inovando e vai crescendo. Vocês são do agro? Não. Vocês são de TI e vieram de outros setores. A gente veio que a inteligência, junto com o grupo HRPF, ela tem de todos os setores, tá? Mas a gente tem alguma experiência em agro pelos clientes que a gente passou, né? E vocês são da onde? De São Paulo, não? São Paulo, não sou... E quando vocês vão atender o agro, vocês entendem que tem algumas um pouco diferente até a forma de se comunicar, a forma de falar, a forma de entender o pessoal do agro ou não. Vocês entendem que cada setor tem as suas especificidades. Mas eu acho que é interessante o agro, quando a gente fala de agro, porque você vai atender o pessoal que vai mexer com a planta, vai mexer com o defensivo, vai mexer com a máquina, vai colher. É diferente, né?
Na posição que eu faço hoje, eu não vou tanto no campo. Não. Eu fico mais na linha ali administrativa, que é junto com o RH, Tá. onde a gente vende a solução. Mas, claro, durante um projeto na implementação, pode ser que surjam essas interações, pode ser que, de repente, uma linha de gestão de mudanças do Change Management, que a gente vem falando bastante, que vem ganhando bastante força nos projetos, até pela mudança cultural que essas tecnologias vêm trazendo lá dentro, pode ser sim que aconteçam treinamentos e exista uma interação maior aí com o pessoal que está mais à frente do campo, entendeu? Assim, eu já tive experiência um pouco já trabalhando com algumas empresas, principalmente nesse sentido. Mas hoje em dia, quando a gente faz uma proposição, mesmo que a gente hoje trabalhe especificamente com sistemas de RH, né? A ideia não é estar trabalhando com segmentos específicos, mas atender todos os tipos de torres aí ou indústrias que a gente considera. Quando a gente fala nisso, qual que é a nossa proposição de valor hoje? Ela se baseia em 3 pilares também. Então a gente fala de pessoas, processos e a tecnologia. Então, ainda que a gente foque principalmente a questão tecnologia, porque a gente é uma empresa de tecnologia voltada para RH, para nós a gente dá um enfoque bastante forte em processos e pessoas. Então, quando a gente fala pessoas, para nós é toda essa gestão de mudança. Então, quando a gente vai conversar hoje com os clientes, é assim, como é que eu vou fazer uma implementação de um sistema de RH e eu consiga hoje um fator de sucesso, a adoção por parte dos colaboradores? Então, eu preciso saber das dificuldades, por exemplo, lá. Por exemplo, às vezes eu não tenho sinal de internet. Exatamente, isso é uma realidade. Ainda é um desafio, né? Quantos que vão efetivamente numa sede, que vai chegar lá na fazenda e vai ter um computador para fazer um treinamento? Né? São aspectos para a gente não ver. Pessoal, então, assim, por isso que a gente fala, o change é importante, porque assim, não adianta deixar a ferramenta disponível se o pessoal não entender que aquilo lá tá para ajudá-los. Sim. E não utilizarem, né, Rodrigo? Que daí acaba um investimento. Exatamente. Sim. Você comentou sobre case, eu queria trazer sobre a Nova Agri, que foi uma implementação recente, Sim, né, que vocês fizeram. Inclusive, foi um processo rápido, em 3 meses, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco aí sobre a atuação com eles. A Nova Agri, a gente tem alguns módulos da parte de talentos que a gente fala, que foi o que o Ike começou ali nesse nosso bate-papo de hoje. Eles colocaram ali a parte de performance goals, que a gente fala, que é toda a avaliação, ciclo de avaliação dos colaboradores, onde eu consigo medir, onde eu consigo definir as metas, e a parte de sucessão e desenvolvimento. Isso, dependendo de como você vai avaliando aqui, isso vai refletir lá no plano dele de sucessão e no desenvolvimento desse colaborador de forma mais transparente. E a parte também ali do recrutamento que eles colocaram, tá? Eles tinham uma deficiência, não é uma deficiência, eles queriam resolver um problema que existia de muita planilha, de uma parte muito manual que poderia gerar problemas, tá? Então, com isso, eles conseguiram centralizar numa plataforma única todas essas informações dos colaboradores, e tudo isso que a gente está falando aqui é em cloud, tá? Está rodando em nuvem, e com isso eles conseguem até extrair relatórios e ter essa transparência maior para esse colaborador, demonstrando o que está acontecendo, e não dependendo mais daquelas planilhas de Excel que eles Tem precisavam. muita coisa ainda no agro, na parte de RH, manual? Eu diria que tem. Cara, eu também acho sim. que... Eu acho que ainda a parte de gestão de talento, ou seja, acompanhar o colaborador, ainda tem um mercado potencial bastante grande. Então, significa que as empresas ainda conseguem desenvolver ou fazer uso dessas ferramentas. Exatamente. Caramba. Vocês entendem que essa mudança ela vem acontecendo lentamente, ela tá aí encaminhando para realmente ser digitalizado ou ainda não? Eu acho que já tem um movimento. Quais são as vantagens, por exemplo? Hoje a gente trabalha com SuccessFactors e ele é modular. Então, dependendo do nível de maturidade do cliente ou qual processo ele queira atuar, ele pode estar implementando aquele tipo de solução, até que ele tenha condições de fazer todo o acompanhamento do colaborador. Então, tem algumas vantagens nisso. Então, você pode começar pequeno, se você não tem um processo organizado, até atender determinados processos mais complexos. Mas acho que o importante a gente já vê um movimento acontecendo. Legal. Então, isso é bastante bacana, porque
passa a ter uma preocupação bastante grande hoje com o colaborador. Não só porque é uma necessidade de negócio, mas porque no final do dia, esse mesmo colaborador pode ser o próprio consumidor nosso, né, dentro do cliente, vamos dizer assim, que nem falou do safrista. É complexo, né, você gerenciar um colaborador que só trabalha um determinado período e se você não cuidar, se você não tiver aquela preocupação da pessoa, que ela vai ser o consumidor, mas ao mesmo tempo ela vai ser a pessoa que está provendo aquele tipo de produto final, ele não vai voltar no ano seguinte. Talvez nem consuma seu produto. Então, essas dificuldades acabam alavancando cada vez mais para que as pessoas, acho que é importante a gente considerar e ver outras formas de manter essas pessoas dentro de casa e, na verdade, estarem cada vez mais defendendo, né, essa questão da marca. Tem um ponto um pouco polêmico pra gente falar. Pode? Claro. Quando você fala de RH no campo, tem um ponto que a gente escuta muito falar de mão de obra até maltratada, mal cuidada, né? A gente escutava muito quando era criança aquela parte dos boia fria, que eles tinham e trabalhavam em condições muito precárias, né? E quando você olha empresas de agroindústria e começa a entender a questão do ESG, que as empresas têm que levar a inclusão, como é que vocês se enxergam com esse propósito de melhorar a condição do trabalho no campo? Então, Eu acho que assim, a tecnologia, a partir do momento que esse colaborador ele que ele pertence à sua empresa, que ele foi inclusive inserido ali no sistema, e ele tem a opção de fazer até, de reportar esses maltratos, eu acho que a tendência disso é se não zerada já, é de um dia isso zerar. Porque a questão do ESG ela vem muito forte para o mercado e os softwares hoje eles buscam essa inclusão, entendeu? Então eu acho que você abrir essa porta de comunicação para esse colaborador é muito importante também nesse sentido, para que não ocorram mais alguns tipos de abuso, né? A partir do ESG, eu acho que assim, é bastante... não é só um impacto direto no colaborador. Acho que as empresas têm uma preocupação principalmente de terem suas ações abertas em bolsa, né? Garantir um resultado hoje para os investidores do que está acontecendo, tudo isso daí, além de prestar uma questão toda para a sociedade. Né? Com certeza. Então, hoje em dia, se a gente pegar, por exemplo, a turma da geração Z, então nós estamos falando aqui, acho que a turma de 97 para frente, por exemplo. 1997, 2000, né? Eu, sim. Não é o meu caso. É uma geração mais engajada, de condicionada a valores, Sim. né? De consumir produtos, eventualmente, de empresas que sejam Mais responsáveis. responsáveis. Sim. Uma preocupação com o meio ambiente, uma preocupação a respeito ao ser humano e por aí vai. Então, tem todo esse papel hoje. Uma questão, talvez, até de posicionamento da empresa perante o mercado. Como marca, né? Sim. Né? Então, se essa preocupação tem que ser inerente hoje dentro de uma organização como um todo, é uma questão de sobrevivência. Já não é mais uma questão de como, né, gerir a empresa. Então, são preocupações bastante grandes que no futuro, cada vez mais a empresa vai ser cobrada sobre isso. Então, de qualidade, dessa preocupação com o meio ambiente, se o produto é sustentável ou não. Então, eu vejo que a própria sociedade força um determinado movimento para que isso aconteça. E é extremamente importante que essas empresas se ajustem. Né? Você conseguiria me dar um exemplo de como a tecnologia pode ajudar nesse sentido? Claro, acho que tem várias situações nesse sentido, por exemplo, de trazer, quando a gente fala um pouco mais de analytics, né? Uhum. Então, como é que a gente traz hoje relatórios que a gente pode indicar isso? Fazer dados, né? Exatamente. Então, pode ser um relatório básico hoje em dia que é de emissão de carbono, que é o mais comum, né? Assim como você pode trazer uma série de outras iniciativas do tipo, que ações eu estou executando hoje em dia que eu posso melhorar a imagem da empresa perante, né, toda essa organização junto aos investidores e por aí vai. Então,
fazer o uso da tecnologia justamente para trazer essas informações e reportar para o mercado. É interessante o que ele colocou na parte dos analytics, né? Onde você tem N indicadores ali para você entender um pouquinho de como você está com essa questão do ESG. E a tecnologia também ajuda você a entender a experiência que o seu colaborador está tendo com você. Você imagina, fazer uma pesquisa com 5 mil colaboradores com 5 ou 6 cliques. Entendeu? 5, 6 cliques, depois você tem um IA que vai te avaliar essas 5 mil respostas e vai te direcionar quais os pontos de ação que você precisa ter lá dentro. Entendeu? Então, isso também é importante. Aí, voltando um pouquinho ali na questão do ESG, mais voltado para pessoas, né? Então, isso até com alguns determinados produtos dentro da tecnologia, a gente já implementou isso, funciona muito bem. Você consegue fazer essas pesquisas de pulso, essas pesquisas, às vezes não da empresa inteira, eu quero da empresa inteira, ok, eu vou entender um pouquinho ali o nível de satisfação que eu estou tendo, mas eu consigo fazer até de um determinado projeto, por exemplo. Entendeu? Eu tenho, de repente, uma colheitadeira nova, com uma tecnologia totalmente diferenciada. Que o pessoal consigo fazer uma pesquisa até direcionada para aquele determinado equipamento, entendeu? Então, existem flexibilidades. E a gente não está falando de projetos grandes, a gente está falando de 3, 4 cliques e isso daí já está pronto, já está disparado para todo mundo. Muito bacana. Bacana. Esse ponto da IA que você tocou, você já havia mencionado também anteriormente, a IA, assim, não tem limites, né, para o que ela pode fazer. Vocês conseguem trazer mais algum exemplo, como ela é aplicada dentro da inteligência? Eu achei bacana a questão do chat, né, que traça um perfil aí do candidato. Tem mais algum exemplo bacana para compartilhar com a gente? Eu acho que, assim, a gente vai ficar aqui horas Infinitamente discutindo aqui, né, porque é um assunto bastante interessante e tem diversas hoje soluções para atender algumas coisas. Mas quando a gente hoje olha para o RH, acho que é extremamente importante esse ponto do Maurício que ele comentou, que é essa parte de experiência do colaborador, né? Se a gente até pegou um cenário lá atrás, né, quando falava, o colaborador está lá na roça trabalhando, não sei o quê, será que tinha as condições? Hoje em dia você faz experiência com o colaborador, você sabe se tá bom ou não tá, se ele tem todas as condições necessárias para executar, se a experiência dele tá boa ou não, né? São coisas que ninguém perguntava. Você fala, por exemplo, se tá bom para aquela pessoa que está na colheitadeira, se o ar-condicionado está funcionando, se está pegando sol, se o para-brisa está funcionando. Esse tipo de bem-estar do profissional do campo, hoje você consegue avaliar. Condição de trabalho. Sim. Que às vezes a gente relegava no segundo momento. Ninguém perguntava como é que estava tudo isso. Eu tenho uma pergunta para falar sobre isso. Vocês que estão falando diretamente com as empresas que estão no campo. Hoje, a gente vive na história, e vivemos já, o êxodo rural. As pessoas saindo, né, o êxodo do campo. As pessoas saindo do campo para melhores condições de trabalho no mundo urbano. E hoje, vocês olhando, existe um movimento do agro ser uma carreira profissional, ou seja, eu quero ser colheitador, ou seja... Né? Lembra lá atrás? Eu vou trabalhar e vou ser torneiro mecânico, alguma coisa que tinha lá na década de 50, tal, dentro da indústria. Vocês percebem algum movimento desse no agro? A gente percebe, principalmente quando a gente trouxe algumas informações. Então, por exemplo, legal, né? Muito. Carência de mão de obra. Isso é uma dificuldade. Por quê? É que nem a gente fala, tem uma série de variáveis. Mas tem tudo hoje, né? Tem de tudo. Não é só um privilégio do agro nesse ponto. Sim, exatamente. Só que aqui tem um impacto grande. Por você ter essa dependência de maior parte da equipe estar relacionada por uns safristas em determinado período. Então, a preocupação é que ações você faz para você resolver, vamos dizer assim, esses problemas que você precisa tratar. Então, primeiro, eu preciso garantir que o safrista volte no ano seguinte. Se você não tem uma experiência boa, ele não volta no ano que vem. Caramba. Né? Outra, eu preciso treinar essas pessoas. Se eu não treino essas pessoas, elas não evoluem, elas não conseguem, por exemplo, absorver as inovações que estão chegando. E aí, na outra safra, você vai estar totalmente desatualizado e ele não vai te atender. Outros pontos, por exemplo, tem todo o desenvolvimento na indústria. Aí não estou falando lá no campo, mas de repente, por exemplo, o uso de uma máquina nova, tem que ter gente capacitada nisso que acabou de vir de uma formação ou de um treinamento ou que esteja nessa posição.
Tem questões também, por exemplo, que nem a gente comentou, poxa, se eu não olho todos esses aspectos, no final do dia eu não vou ter gente, né? Outra, comentamos da geração Z, por coincidência. Existe uma geração Z, ela está cada vez mais aumentando o nível educacional. Então é normal que tenha um êxodo para a cidade, porque ela falou, não, eu sou mais qualificado, será que o campo é isso? É óbvio que tem gente que já é da região, já está focado muito mais nesse desenvolvimento, já tem atuação junto nas fazendas e por aí vai. Mas a tendência é diminuir essa entrada de novos. A saída da pessoa do campo, né? Exatamente. A tendência é diminuir. E eu não formar mais gente para suprir as pessoas que estão saindo, porque as pessoas envelhecem, as pessoas vão ser colocadas em outras atividades, por aí vai. Então é uma combinação. Final do dia acho que usar esses recursos para a gente tentar cada vez mitigar e tratar melhor. Então o que a gente vê muitas vezes, até trocando algumas experiências com as pessoas, é o êxodo até de, por exemplo, hoje eu estou trabalhando aqui nessa região, por algum motivo eu não considero que é legal, eu vou trabalhar em outra região. Então não chega a ser praticamente um êxodo para a cidade. Continua no agro, só que ele vai buscar melhores condições de vida da cidade, não do trabalho em si. Né? E aí pode ser que ele mude até de cidade, executando as mesmas atividades, porque ele está buscando algumas coisas. Mas isso não resolve muitas vezes a questão de abastecer a necessidade. A tecnologia vai evoluir? Lógico, vai evoluir, vai suprir a necessidade talvez de um número maior de trabalhadores. Mas será que é suficiente? E aí eu resolvo um lado, né? Eu pego uma máquina muito inovadora, tecnológica, que me resolve tudo, o trabalho né? manual. Exatamente. Tudo, me resolve um lado manual, só que eu preciso ter gente capacitada para tocar ela, para operar, entendeu? Então, é que eu acho que é o que o Rodrigo falou. Essas pessoas, quando começam a ter mais capacitação, elas também buscam esse tipo de cenário, né? Mais tecnológico, etc. Então, claro, vai existir esse êxodo, mas ainda tem espaço, entende? Igual a gente fala, né? Então, pega, por exemplo, alguns estudos da Embrapa. Sei lá, 67% hoje está dentro de uma agroindústria 4.0. Sim. Ou seja, você tem mais de 33% ainda, talvez com uma tecnologia defasada ou ainda com um caminho aí para desenvolver. Aí provavelmente deve estar uma grande força de trabalho ainda dentro do campo, né? Sem utilização de A ferramentas. gente está falando desde empresas que ainda não têm esse tipo de solução e empresas que já têm essa solução. E aí você começa a entender todo um ciclo que tem que ser retroalimentado da pessoa que tem que ser qualificada, tem que ser mantida dentro desse processo. E aí, eu tenho mais uma pergunta que eu acho que faz sentido. Vocês têm olhado algum movimento de robotização no campo, como está acontecendo em muita indústria já, em muitos outros setores? Eu, particularmente, dentro do RH, tenho visto menos. Eu não sei o Maurício, que tem mais contato. Não, eu acho que assim, dentro do RH a gente vê menos do que a gente, de repente, tem. Dizem até, voltando ao drone, pegamos ele para exemplo, drone, né? Dizem que amanhã ou depois pode ser uma sala operando N drones, tal, não precisa nem mais de um operador fixo ali, se já não tem até Máquina isso, também né? falam, né? Máquina também. Vai ter uma Mas pessoa eu acho- controlando 5 ou 6 máquinas. Eu acho que até já, se já não está em produção isso, está Piloto. prestes, né? Existe já piloto automático. Piloto, né? Entendeu? Eu Isso acho, já mas existe. dentro do RH, a não ser um robô ou outro para alguma tarefa de cadastro, por exemplo, muito RPA, específica, alguma um coisa? RPA, Isso, nesse caso. aí sim, tá? Mas RPA, só para deixar claro, é automatização de processos, Isso. né? Atividade. de repente eu tenho um cadastro ali que é mecânico, eu preciso de uma pessoa para lançar, sei lá, mil cadastros de colaboradores dentro de uma determinada tela. Monto ali meu robozinho, ele pega e faz isso de forma automática. A gente tem... Aí a gente tem também... Tem vários clientes, por exemplo, a gente trocou ideia, mas assim, é muito mais fora do RH. Então, tem algumas empresas de grãos, por exemplo, que eles fizeram projetos mais recentes de mapeamento de toda a fazenda, aquela condição toda de passar o drone, acompanhar como é que está a produção, fazer a colheita e tal. São grandes projetos de infraestrutura e que dá um controle cada vez maior. Mas ainda eu vejo muito mais tecnologia, mas ainda fora um pouquinho do RH, pelo que a gente tem conversado. A gente tem até um cliente nosso que fez, ele não é agro, ele fez inventário de estoque do armazém dele via drone.
Que Uma bacana. base Caramba, isso é legal. Ele como vai lendo, negócio, vai mapeando e já joga. já vai fazendo inventário, é muito interessante. A tecnologia vem evoluindo bastante. Isso já está nesse sentido. muito... Isso não é comum. É comum? Não, Vocês vão ver isso esse, com uma certa... esse é meio que É um um case, caso- um case diferenciado. Imagina quando você tiver 30% da indústria fazendo isso por ano. Surreal, né? Você, Escala. desculpa, Marcelo, te interromper. Você havia tocado num ponto que eu acho bem interessante, que ainda tem um gap muito grande aí no mercado, né? Em todos os setores aí dentro do agro, em todas as cadeias. E uma das missões do Agro Summit é disseminar conteúdo sobre tecnologia, né? Informar como é que a gente consegue suprir esse gap aí e preenchê-lo. E eu queria entender como é que a inteligência enxerga a importância de eventos de tecnologia focado no agro. Você acha que é um mercado bacana? Eu acho super importante esse tipo de colocação. Essa tecnologia a gente tem que trazer, sim. Os fornecedores de tecnologia têm que estar expondo isso cada vez mais e deixando ela cada vez mais acessível para que todos possam estar utilizando. Tá? Nós da Inteligência, assim, a gente participa de muitos eventos, inclusive de agro. Acho que na última feira de agro que teve, a gente até participou, não com stand, mas rodou a feira toda para entender um pouquinho desse cenário. E a gente entende que sem essa tecnologia, ainda mais no mercado como o agro, não dá mais para sobreviver, né? A gente deixa de ser competitivo e isso pode pegar bastante Tem que nesse expor, sentido. né? agrosummit.com.br. É isso aí. Isso aí. 3 de junho, Expo Dom Pedro, em Boa. Campinas. Boa. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Já depois você Encaminhando, pode... A gente tá. fica perguntando. Não, tranquilo. Tá Percebe, bom o né? papo. Fica bem Pessoal, e tranquilo. não é combinado. A gente não combinou nada. Não, Então, mas Vai respondendo aí, fluindo. de conhecimento e de experiência, muito bem respondido aqui pelo Maurício e pelo Rodrigo. Eu tenho uma pergunta: quem compra a solução de vocês? É o IT? É o dono? É o decisor de RH? Quem é a pessoa que identifica? A gente começou falando que o RH ele tem que ter uma posição mais estratégica dentro da corporação. Não sair um pouco do tático e do operacional e ir para uma operação mais estratégica. E quem tinha e quem tem hoje uma certa responsabilidade de trazer a tecnologia para a empresa é o TI. Como é que vocês veem quem que decide e quem busca a solução de vocês hoje no mercado? eu acho que é um mix, tá? Hoje em dia não é mais só uma TI que está trazendo. Ela precisa, sim, ter a voz ali do RH junto com ela. Hoje, quando a gente faz uma abordagem, um cliente, a gente demonstra a ferramenta, existem N ferramentas no mercado, a gente demonstra a ferramenta, mostra para o RH, entende um pouquinho das dores dele, para que a gente possa transmitir ali nessas apresentações. E TI está sempre suportando, claro que questões de segurança de informação, etc., eles precisam estar juntos, eles precisam homologar. Suporte, exatamente, suporte, manutenção. Inclusive, assim, às vezes ele terceiriza isso com a gente, então quem mantém o suporte deles é a gente, até dessas soluções de RH. Então, assim, mais TI envolvida e RH envolvida, respondendo assim de forma bem objetiva. Os dois trabalhando juntos aí. Porque projeto é de todos. Se só TI fecha e o cara é um pouco resistente a essa solução que está sendo colocada, a adesão e a utilização disso acaba Eu ia fazer essa afetando, pergunta. entendeu? TI e RH combinam? Combina. Combina? Combina. Eu acho que hoje em dia as duas opiniões são muito importantes, entendeu? RH entendendo um pouquinho da tecnologia que ele está adquirindo com apoio da TI e TI também ficando tranquila com relação aos processos de RH serem atendidos por essa tecnologia que está sendo implementada, tá? Então, assim, claro, são pessoas e pessoas são pessoas, Sim. mas assim, se dão bem sim, hoje em dia, acho que antigamente eu acho que era mais forte essa Isso que eu ia questão, esse falar. conflito. Exatamente. Entendeu? Antigamente eu acho que tinha Eu o também dono acho, do projeto, não? Isso, Warner e tal. Sou TI, Hoje, eu acho que cada vez mais Sim. áreas de negócio sim. estão ganhando Hoje eu acho que posição. assim, o projeto, se você não tiver o RH, a TI e o seu fornecedor de serviços, que seja, por exemplo, a inteligência, se todos entenderem que o projeto é de todos e que a gente precisa colocar isso no ar, e ele precisa funcionar direitinho, ele precisa atender os processos, a gente precisa ser E competitivo. aprovado e apoiado por board também, Pelo né? board Pelos também, stakeholders. claro, entendeu? E assim,
Se a gente não tiver isso, tá fadado a morrer esse projeto. Não, Né? acho que tem que estar na pauta hoje do C-Level. Isso é... Então, assim, não dá hoje para um C-Level de RH falar que ele não tem um sistema que possa apoiá-lo, né, hoje na condução do negócio. E aí, TI é aquela história, né? Todas as áreas hoje têm que fazer um bom uso de TI. Então, também não dá para justificar uma área sem ter o apoio nesse sentido. Pode ter uma questão de prioridades, por aí vai, níveis de maturidade, eu acho que faz total sentido. Mas, por estar na pauta das duas áreas, eu acho que tem uma sinergia melhor. E aí começa toda a questão, tá muito mais fácil talvez o sponsorship. Então hoje o acompanhamento, né, diretivo em relação às iniciativas dessas duas áreas estão muito interligados hoje em dia. E nesses projetos também, tá, gente? A gente já comentou aqui para reforçar. A questão da gestão da mudança é muito importante, porque você não tem uma mudança só, você vai digitalizar um RH muitas vezes, você está afetando a companhia inteira. Não estou falando da folha de pagamento, estou falando da questão dos autosserviços, de ir lá eu mesmo atualizar meu cadastro, eu mesmo ir lá puxar meu lerite, eu mesmo fazer de repente meu apontamento, meu ponto, eu mesmo bater meu ponto ali numa solução online que seja, entendeu? Então, assim, a mudança cultural ponto hoje também pode ser existe. pelo celular, né? Celular, Pode. tranquilo. Celular, pessoal. Celular, Facilitar a web, vida do pessoal no campo. é isso aí. E assim, é uma mudança cultural, entendeu? Que precisa ser vista. Eu acho que o change management, que é a gestão de mudanças dentro do projeto, ela vem sendo, vem ficando cada vez mais forte, né? A gente estava até comentando isso de manhã. Eu acho que teve um movimento lá atrás nos projetos, onde isso não era assim, era visto como um custo a mais ali, um plus, né? E hoje já estão percebendo que não, é essencial, não é um plus, entendeu? Então isso também ajuda bastante no sucesso do cliente no pós-projeto. Projeto a gente vai colocar no ar, mas tem o pós-projeto que é a utilização da solução colocada. Né? Que é tudo, né? Com Isso certeza. aí. Você conseguir aplicar, você implantar, aplicar, usar, tirar aí. benefícios, Isso aí. colher resultados e melhorar a vida do pessoal que está no campo aí trabalhando. Isso aí. Sem dúvida. Bom, a gente está encaminhando aí para o fim do Já? nosso episódio. Passou muito Muito rápido. Passa rápido, né? Eu queria agradecer a presença de vocês nesse bate-papo. Muito obrigada. Pedir para o pessoal acompanhar nosso portal de notícias. Tem conteúdos diários sobre tecnologia, softwares, inovações, produtos aí para o agronegócio. Obrigada por acompanharem nosso podcast e até o próximo episódio. Muito obrigado. Legal, obrigado, gente. Bem legal, bacana.